André, posso mandar mais duas perguntas que a gente recebeu aqui? Manda bala. Então tá. Primeiro, em média, a Tatiana está perguntando aqui, em média, quanto tempo se consegue, tem que esperar para conseguir fazer uma reavaliação do imóvel para poder se beneficiar do equity? E uma coisa que eu já aprendi com o André é se tiver o equity, né, porque aí vem a importância de comprar bem e tudo mais, que é um assunto para uma outra live, a gente comenta muito isso lá no curso que a gente gravou junto, né, André? De como comprar bem, a importância, mas enfim, É, tem alguma média, tem alguma estatística, tem alguma coisa de quanto tempo em média para esperar para fazer essa reavaliação por causa do equity? tá. Vamos tentar explicar aqui para a Martina que a avaliação de um imóvel, ela nada mais é do que uma opinião de uma pessoa que foi contratada por um banco, seja ele qual for, para te falar qual o valor daquele imóvel, né? Então, essa opinião, ela pode ser uma opinião de um valor mais alto e ela pode ser de um valor mais baixo, né? Então, quanto tempo isso demora? Depende da opinião da pessoa, tá? Recentemente, agora, a gente fez uma avaliação no imóvel de que um avalista avaliou em 1 milhão essa propriedade e a mesma pessoa na mesma semana, ou desculpa, outra pessoa na mesma semana avaliou em 1,2 milhão. Então foi a diferença entre a pessoa, né, o cliente, conseguir fazer aquilo que ele quer fazer e não conseguir fazer o que ele quer fazer, Certo. entendeu? Então, quanto tempo? Depende, depende. Às vezes a gente muda para uma casa, por exemplo, e a gente acaba agregando valor, ou pintando, trocando piso, botando, né, painel solar, uma piscina, uma pergola, várias coisas podem acontecer, né? Então, quando Sim. você agrega valor, a tendência é que você também esteja, né, agregando valor na avaliação daquele imóvel. Então, assim, Sim. não tem um tempo exato, tá? Mas os avalistas vão estar olhando, né, muito as vendas comparáveis, né? E raramente Legal. você consegue achar duas casas iguais. As casas têm as suas características, né, individuais. Sim. Então, não tem um tempo exato. A resposta é Certo. essa, né? Sim. Se você tiver, por exemplo, comprar um imóvel ou fazer uma avaliação no imóvel hoje e daqui uma semana tiver uma venda de um imóvel parecido com o seu, um valor mais alto, você pode sempre desafiar, né? A gente chama de challenge, a, Challenge. a avaliação, a avaliação e falar, olha, não, a avaliação que você me deu também é muito baixa. Sim. Então, tá? E é outro ponto também, para dar uma resposta completa, alguns bancos eles usam um sistema de que eles chamam de curbside, que é, né, um avalista passar na frente do imóvel, tirar uma foto e fazer dar um alô Eu acho. eu acho que vale isso, né? Eles têm uma avaliação que a gente chama de full valuation, né? Que é a avaliação onde a pessoa realmente vai lá, inspeciona a propriedade, tira fotos dentro da Legal. casa, né, do cliente. E também tem a avaliação computadorizada, que eles usam estatística de imóveis parecidos na área. Então, cada um desses pode dar uma resposta diferente também, tá? Então, de novo, é difícil a gente falar, olha, quanto tempo depois? Pode ser um mês, pode ser um dia, pode ser um ano, entendeu? Então, de novo, para o profissional, e o profissional que está disposto a realmente ajudar, às vezes pedir uma, duas, três valuations, né? E tentar, de alguma forma, aumentar esse valor. Se a oportunidade existir, beleza. Se não der, a gente tem que esperar. Sim. Não, beleza, porque é legal, né? Pensar assim, a pessoa que comprou há 2 anos, poxa, pegou um boom gigante aí em praticamente todo o país. Né? Agora, a pessoa que está comprando, por exemplo, hoje, não necessariamente vai pegar essa mesma valorização que teve, de 20 e poucos por cento ao ano que teve nos últimos 2 anos. Então, assim, faz uma É. diferença muito grande. A pessoa que comprou há 2 anos, poxa, sempre digo, o cara aqui do lado da nossa casa, do lado, a casa colada do lado. Ele É. comprou por 535 no final de 2019. E ele vendeu por 1,015 milhão, 1,020 milhão no final de 2021. Então, assim, É. de 500 e poucos mil para 1 milhão em 2 anos. Ok. Agora, o cara que Tranquilo. comprou aqui agora, em outubro do ano passado, talvez está valendo a mesma coisa. Talvez está valendo menos. Não sei. Mas é um outro cenário, né? Zero. Tipo assim, Ca- zerou. Beleza, vamos lá. cada mercado funciona de uma forma, né? Então, como eu disse, os caras vão estar usando, os avalistas vão estar usando é, vendas comparáveis, né? Então, se tiver uma venda comparável que já teve os settlements, né? Ou seja, a transação foi efetivada, é, ele pode usar, né, um valor mais alto, um valor mais baixo também, né? Então, essa questão era assim,
qual o imóvel, qual o momento, onde, quando comprou e quanto vale, naquele momento, né? Show. E qual que é o sistema que a gente está usando também, tá? Então, Sim. muitas vezes a gente tem que usar os sistemas dos bancos para poder ver realmente qual a avaliação que vai dar o maior benefício para essa pessoa. Maravilha. Então, a última pergunta aqui que a Tati mandou também foi: o exemplo que a gente deu aqui, a gente estava falando de o exemplo da de agora a pouco para o cidadão poder dar os 5% de depósito na compra do imóvel. Isso, André, seria no caso para moradia? Esse que teria o cara que é cidadão, ele poderia dar em torno de 5%, etc. Seria para o cara que é para morar ou poderia ser para investir? Para morar. Tá? Para Esse morar. programa do governo é para quem está comprando o primeiro imóvel, tá? É para morar, e esse 5% é o depósito, né? Então, Sim. dependendo do estado, dependendo do valor do imóvel, também vai ter a taxa da escritura, e a taxa de transferência que é cobrada no estado respectivo. Então, a gente teria Certo. só que, talvez não seja exatamente os 5%, tá? Da mesma forma, tem alguns estados, dependendo do imóvel, normalmente imóveis novos, que vão te pagar, né, que a gente chama de First Homeowners Grant, né? A maioria dos Uhum. estados é US$ 15.000. Então, isso aí também entra como contribuição, tá? Então, tem Legal. algumas situações, né? Dependendo do caso da pessoa, tá? Mas Não, esse programa, ele não esse programa começou durante o Covid, tá? Ano passado sim. tiveram 10.000 vagas no primeiro semestre, depois tiveram mais 10.000 vagas, e a partir de então eles aumentaram para 35.000 vagas esse ano. Então, Caramba. assim, ainda tem bastante vaga disponível, mas provavelmente elas não vão durar por muito tempo, tá? Então, aqueles que Sim. estão realmente interessados em entreter essa ideia, vale a pena bater um papo sim. Maravilha.